ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Nadador amazonense morre depois de ser atropelado em Vitória, no Espírito Santo. Pedro Nicolas Sena da Silva, de 13 anos, era uma promessa do esporte local. Fábrica de iogurte é interditada na zona norte de Manaus pela falta de alvará de funcionamento. 400 quilos de pirarucu são apreendidos durante a operação do Batalhão Ambiental na Manaus Moderna. Programa de pós-graduação lançado hoje pelo governo do estado vai beneficiar mais de 6.000 professores. Período chuvoso deixa produtos mais caros nas feiras da capital. A dificuldade é para escoar a produção. E ainda um dos times de futebol mais tradicionais do Amazonas, o Rio Negro, comemora 100 anos. E os torcedores do clube esperam por dias melhores. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, a gente começa falando de esporte, mas com uma notícia triste. Morreu na manhã de hoje em Vitória, Espírito Santo, o nadador amazonense Pedro Nicolas Sena da Silva, de 13 anos. O atleta foi atropelado na tarde de ontem, quando ia participar de um treino no local da competição. A Vila Olímpica, onde o atleta treinava, está de luto. A piscina não foi utilizada hoje. Todas as atividades suspensas por conta da morte da promessa do esporte amazonense, Pedro Nicolas Sena da Silva, de apenas 13 anos. Começou, acho que 8 anos, a nadar, e ali veio a vontade, a força, e ele sempre foi cada vez aumentando o seu desempenho, ganhando medalhas e competindo como agora. O Pedro era o primeiro do ranking nacional na categoria dele e um atleta promissor, assim, de muito futuro e que trazia muita esperança de medalhas futuras, atuais e futuras, para a natação. Pedro Nicolas foi atropelado em Vitória, Espírito Santo, quando atravessava uma faixa de pedestre. Ele estava a caminho do treino com o pai, a mãe e 3 tios. Segundo a família, o condutor desrespeitou a sinalização e o atingiu. O nadador ainda passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A delegação da escola Newton Lins, onde ele estudava, decidiu abandonar o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão. O atleta era um dos favoritos para conquistar a medalha de ouro nos 100 e 200 metros borboleta. Foi um nadador que sempre foi pódio nos nossos eventos aqui, sempre mostrou vontade de ser atleta de ponta e atualmente era o vice-campeão brasileiro nas provas de 100 e 200 borboleta e viajou como o número 1 do ranking brasileiro na prova de 100 metros borboleta. O corpo do atleta deve chegar em Manaus nesta quinta-feira por volta de 1h da tarde. A delegação amazonense também chega amanhã. O velório será feito na Arena Amadeu Teixeira. A família ainda não decidiu quando vai ser o enterro. Com o período chuvoso chegando e as dificuldades para escoar a produção rural, alguns produtos encontrados nas feiras de Manaus estão bem mais caros. Na orla da Manaus Moderna chega boa parte de tudo que é produzido no Amazonas. E como se não bastasse o esforço para chegar até aqui, ainda tem mais. A dificuldade para escoar a produção tem influência direta no preço do produto. Em alguns casos, o frete aumenta em até 100% o valor de frutas e verduras que chegam a Manaus Moderna. É o caso do gerimum, que vem de Manacapuru. A margem de lucro poderia ser maior se não fossem tantas perdas pelo caminho. E aí nós não temos um porto de desembarque aqui, tem que pagar balsa, tem que pagar aqui, a gente tem que gastar, né? Esse valor. Orlando reclama da falta de infraestrutura, que por pouco não causou um grande prejuízo. O caminhão com melancia quase tomba com a carga no buraco. O caminhão desse vira aí, já era. Acaba o produto do produtor, acaba o caminhão, acaba tudo.
prejuízo para a gente, né? O presidente do Sindicato dos Feirantes explica que, no fim das contas, o consumidor paga boa parte do prejuízo. Porque a maioria do produto que vem de fora e vem pela área fluvial, né? Então esse período chuvoso também complica bastante nas próprias roças lá, porque realmente quem vai sentir hoje é o consumidor final, né? O feirante está pagando um pouco mais elevado, está passando esse preço elevado para o consumidor final. Um exemplo é a melancia que Dona Rosilane leva por R$ 5,00 e poderia sair pela metade do preço. Aonde você chega, tudo está bem mais caro. Sônia também compra na Manaus Moderna, só que para revender nos bairros. Se compra por um preço, tem que ganhar um pouquinho, né? Porque a gente não vai só trocar dinheiro, né? O preço alto da produção rural no Amazonas ainda faz do custo de vida na capital um dos mais caros do país. Em instantes, polícia prende restante de quadrilha que falsificava documentos aqui em Manaus. E mais, fábrica de iogurte é interditada na zona norte da capital. O local não tinha alvará de funcionamento e nem licença para vender o produto. Daqui a pouco.